Salve, Helios, tranquilo? E aí, China, da hora? Da hora, mano, só alegria. Então, vamos gravar aqui hoje para uma série aí do Nova Vertente. Só lembrando que a gente é do Rusga Podcast. A gente tem um canal que a gente conta algumas histórias nossas aí do tempo que a gente era degenerado aí, bebia muito, usava muita droga. E a gente conta nossas aventuras nesse mundo terrível aí que a gente viveu. A gente também tem um grupo no Telegram lá também, que a gente conversa lá e ajuda algumas pessoas a tentar se livrar desses vícios demoníacos que muita gente aí tá sofrendo com eles, né? Bom, China, eu vou perguntar para você aqui quais drogas você usou, porque até então a gente tem que deixar bem claro aqui que quando a gente estiver falando sobre drogas e álcool, não é porque a gente leu uma matériazinha na UOL ou viu um vídeo no YouTube ou sei lá. É que a gente viveu tudo isso daí e a gente somos ex-usuários de drogas e álcool de forma bem pesada mesmo. Então eu vou te perguntar aí, qual que foi as drogas aí que você usou? Então, de forma cronológica mesmo, foi o álcool, depois em seguida a cocaína, que foi durante 12 anos. Depois veio o cigarro. Não, o cigarro e a cocaína, eles andam juntos, foi a mesma coisa. Depois eu fui para maconha, depois crack, cogumelo, thinner e cola. Mais ou menos a mesma caminhada que a minha. E a sua? Eu comecei quando era criança, tinha uns 11 anos de idade, comecei a fumar maconha. Aí deu uma parada, né? Aconteceu algumas coisas, né? Que me disse, né? De uma criança ficava fumando maconha. Lógico, família, né? Descobriu essas coisas. Depois, na adolescência, eu comecei a cheirar cola. Aí, quando eu comecei a fazer rolê, eu não bebia, mas aí eu comecei a beber e aí eu me vi numa droga que eu adorei curtir, né? E eu comecei a beber muito, muito mesmo. E aí maconha rolava, a cola também. Quando a cola começou a me fazer um pouco de mal, assim, eu parei e fiquei só bebendo. E maconha também já não estava lá. Aí fiquei bebendo muito, me tornei uma pessoa extremamente cachaceira mesmo, que esse que é o nome, não é um nome bem patético mesmo para dar para essas pessoas aí. E depois eu conheci a cocaína. Quando eu conheci a cocaína, cara, eu me desgracei bastante. Só que aí teve um tempo que eu também fumei pedra. Não fumei muito tempo, assim, acho que um mês só. Fumei bastante pedra lá com os vagabundos. E depois, até os 33 anos, eu fiquei afundado em álcool e cocaína. E cigarro, que é esse vício nojento, asqueroso, isso aí sempre acompanha. Qualquer pessoa que não presta, ela tem cigarro rolando no meio. Assim. Esses rolês sempre tem. Sim, sempre ele tá acompanhado. Parece que é como se fosse um acessório para uma pessoa degenerada, ridícula, a porra de um cigarro pendurado na boca. Zoado. É isso mesmo. É tipo assim, uma pessoa tem um visual bosta, aí ela tem ela tem um colar, aí o colar é o cigarro. Tipo assim, um brinco, sempre vai ter. Uma pulseira, alguma coisa. O cigarro sempre vai estar fazendo parte ali, é um detalhe. Qualquer rolê, qualquer lugar que você for, você tá vendo um monte de gente fumando cigarro, né? Sem sentido nenhum, mas tudo bem, é vício, né? Vamos começar aqui para a gente, né, dar melhores explicações como que funciona a vida do drogado e como que ele surge, né? Da onde que vem o drogado, né? O nóia. Eu, pelo menos, na minha visão, é o seguinte: o drogado isso é intrínseco mesmo, tá? Tem muita gente que fala assim, mas o cara teve família estruturada, ele teve pai e mãe. Vamos colocar logo o seguinte: se você tiver um pai frouxo, um pai babaca e uma mãe também que não vale porra nenhuma, mesmo que eles estejam juntos e você tenha uma família ali, vamos dizer, estruturada, só porque eles estão juntos, você é desestruturado do mesmo jeito, tá? Você vai se fuder do mesmo jeito, que eles vão falhar com você desde a sua infância
entendeu? E aí você vai se tornar uma pessoa suscetível a se viciar, entrar em qualquer furada. Eu acho que vai ficar como se fosse passivo a ser influenciado, né? Porque se a pessoa tem principalmente um pai que preza, a única pessoa que você vai ter de referência vai ser seu pai. Então, o pai também ele serve como quando ele presta, não é um vagabundo, né? Como alguém para você ir sim pedir algum conselho, alguma coisa e se espelhar. Exatamente. Então, assim, tem esse negócio de família desestruturada é como você é criado só por você é filho de mãe solteira. Filho de mãe solteira é clássico, cara. Você vai ser nóia. É muito provável. O mais provável que você vai ser nóia, tá? Mas é a verdade. Então, como você vê esse negócio de mulher que quer meter o louco de mãe guerreira, ela desconfia que os filhos dela vai para um caminho aí bem, bem obscuro. Aí o que acontece? Eu já trocando ideia do tempo que eu colava muito com gangue, com pessoal assim, tipo rolê, banca, esses negócios. Teve uma vez que a gente tava, acho que uns 30 caras numa praça bebendo e trocando ideia, tinha mina no meio do bagulho. A gente entramos nessa conclusão, que todos nós, nenhum tinha uma família estruturada. Todos ou não tinha pai nem mãe, ou era filho de mãe solteira. Tá entendendo? Como eu fui, né? Sim. Meu pai morreu como eu tinha uns 5 anos de idade. Então, isso daí é um clássico. Então, assim, o drogado sempre vem daí, cara. Sempre vem daí. Eu não tô falando isso daí por causa que eu imagino, não. É porque é clássico vir daí. Tá entendendo? Teve uma vez que a gente chegou a essa mesma conclusão. Eu tava com mais 5 pessoas, 5 amigos, inclusive já trabalharam com você. Tava eu e esses 5 caras. Aí um deles tava estudando até psicologia na época, filosofia, não lembro muito bem. E ele falou, caramba, mano, nós separamos um tiro assim. Que às vezes o drogado cai nos papinhos lunar, né? Aí os caras querendo alguma coisa pra justificar, né? Aí falou, caralho, mano, nós aqui, todo mundo aqui dos pais separados. Aí eu parei assim, eu analisei, falei, caralho, realmente, cara, todo mundo aqui já veio desmantelado, mano. E sempre é o seguinte, que nem eu fazia e sempre eu via de todo mundo. Ele é apaixonado pela mãe dele. Tipo, a mãe é tudo pra ele. E pai se torna tipo se o cara não tem a visão, tipo assim, que o pai dele é o herói, é o cara que deveria, sabe, que ele deveria adorar e, sabe, considerar pra caralho, você imagina que ele vai gostar dele mesmo? Se ele é homem? Não vai, né? Se ele não tem uma figura masculina do qual ele admira, então nem ele vai admirar, então. Realmente, falou tudo. Então, assim, resumindo, o drogado, ele vem dessas famílias, assim, desestruturadas, tá entendendo? Vai conhecer pessoas na escola que vai levar ele pra esse caminho, e ele vai se tornar, no final, uma piada. Uma piada para a própria família dele, porque por mais que a mãe dele seja uma degenerada, o pai dele seja um tranqueira, sabe, os irmãos sejam uma influência, tudo, para a família dele mesmo, isso acontecer comigo, tá? Você é uma piada. Tá entendendo? Porque o drogado é isso. O drogado, além dele ter uma vida triste, que é uma vida muito triste, mas drogado é uma piada, tá? Se um drogado estivesse ouvindo isso daqui, entende isso daí. É uma piada. O drogado é uma piada ambulante. Porque ele não vale nada, ele não tem qualquer coisa que sabe, que vem dele é uma piada. Ele não tem valor nenhum. Tá entendendo? Aí ele tem que mudar isso daí. Né? Vem também até a questão de como ele se comporta, as conversas de drogado mesmo, as das mais retardadas possíveis, mais ridículas, as mais patéticas, vamos dizer assim. Com certeza, vamos começar a falar quais são as melhores palhaçadas e babaquice dos diálogos dos drogados, Wellington. Tem um negócio que eu lembro do tempo. Vamos falar assim, então vamos falar das nossas experiências. Quando eu usava droga, cara, eu lembro que tinha um barato que era o seguinte. No meio da conversa, que a gente ficava conversando, que a gente se achava muito foda, porque assim, a euforia da droga, principalmente de cocaína, você se sente muito eufórico, então você pensa que tudo que você tá falando é especial. Tudo é especial, tudo é maravilhoso. Então, assim, na adolescência, lá quando eu era bem mais jovem, eu já tinha lido alguns livros.
tá entendendo? Um livro de ficção, tal, esses bagulho e tal. Um livro de política também. Acho que não sei se de filosofia também. Se li também nem entendia no tempo. Mas ficção, eu lembro que acho que eu li Fahrenheit, outro livro de ficção também, Anne Frank. Aí o que acontece? O cara, quando ele lê um livro, o drogado, ele se sente inteligente automaticamente. Ele é tipo aqueles caras da USP, da faculdade, que é uns tapado prolixo que se acha inteligente. Sabe? Só porque eles leram alguma merda de algum filósofo de 100 anos atrás. Aí o que acontece? Dentro das conversas de drogados, eles sempre vão falar assim, não, porque eu li um livro, cara, eu li um livro antigamente, aí que o livro falava assim. E nisso daí, os outros retardados que tá do lado ali, acham que aquele cara é inteligente. E o cara mesmo, ele tá falando só bobagem, cara. Só bobagem, pura bobagem. E eu lembro de pilhar demais isso daí, cara. Pilhar muito essas conversas, pilhar muito. E você até ouviu muito eu pilhando esses livros de anarquismo, você lembra desses negócios aí, anarquismo que eu falava no tempo? Era só bobagem, as mais terríveis possíveis. Não, realmente, era uma chatice da porra, e eu gostava de descarregar a pilha que eu lia espiritismo lá. Nossa, puta que pariu, velho. Mano, que isso. Aí lia lá meia dúzia de palavras e vinha descarregar a pilha ali naquele pico que a gente sempre colava. E aí ali saía muita babaquice do dia anterior do trampo, que às vezes era... Eu lembro que tinha alguns caras que acho que a cognição já não batia bem, eles contavam uma história e depois eles repetiam. Tinha um outro lá que ele desenvolveu uma patologia de você estar conversando com ele travado de cocaína, você vai saber quem que é. E ele repetia a sua última palavra olhando pra você. Eu lembro. Você é louco. E é foda. E tipo assim, automaticamente você se sente inteligente. O drogado, ele é tão bosta, ele é tão merda, mano, que se ele falar uma frase de um filósofo antigo, sei lá, eu já vi o cara falando assim, frase do Mayakovsky, que é um puta de um filósofo bosta da União Soviética, falando assim, melhor morrer de vodka do que de tédio. A puta de uma frase autodestrutiva e o cara, se acha inteligente automaticamente por causa de uma merda dessa. Puta que pariu. Então assim, drogado, ele é muito medíocre, cara. Ele é extremamente medíocre no que ele tá falando. Mesmo que um dia você encontre um cara que fuma maconha, usa droga, e ele é muito inteligente, se ele não usasse, ele seria 10 vezes melhor do que aquilo, ou muito mais, tá entendendo? Porque a droga deixa ele medíocre, tá entendendo? A droga não vai fazer ele ir pra frente, não, tá? E nem adianta o cara dar exemplos assim, porque eu conheci, não sei se você já viu aquele músico lá, aquele grande artista, que tá, um monte de baboseira psicodélica, que não tem sentido nenhum, e que se não existisse não fazeria diferença. Essa é a verdade. O outro bagulho de drogado que é o seguinte, o cara só fala de biqueiro e de polícia, cara. Você já viu esses drogados? Mano, esses caras é chato, mano. Puta que pariu, mano. E principalmente se o filho da puta já puxou cadeia. Aí Nossa, engraçado vai que pariu. O cara só fala isso daí como se fosse muito top, né, mano? Teve um cara que... Acho que depois se quiser eu te falo quem que foi. Mas, mano, o cara chegou e começou a pilhar falando de... Não, que lá, mano, ele fumando cigarro e tipo, olhando pro cigarro e... Mano, que bom fumar isso aqui, que não sei o que. Eu falei, nossa, mano, o cara tá... O que aconteceu com esse malandro, né, mano? Aí me aproximei e eu falei, e aí, mano, pá, né? De boa, aí ele começou a, tipo, bichão, né, de cocaína e olhar assim pro cigarro que ele tinha acabado de sair. Aí eu falei, qual foi a loucura? Eu já comecei a falar, mas esse maluco aqui tá estranho aqui, que já cocaína, que o bagulho já fica desconfiadão. Pra sair na mão, né? Aí eu falei, não, mano, eu tava preso, mano, lá a gente fumava teia de aranha, mano. Nossa, olha que merda, velho. Lixo, cara. Ai, cara, outro bagulho que você percebe também, que drogado é um puta dos escravoceta terríveis, né, mano? Tipo, os caras vê mulher como a coisa mais especial do mundo, cara. Puta, é a coisa mais patética que tem. Lá onde eu trabalho, às vezes aparece uns desse daí, e no rolê eu via muito, e eu também pensava assim. Não, mano, realmente. Teve uma vez que tinha uma mina que ela passava ali, um tempo ela estudava, eu também, e sabia que eu ficava nas madrugadas ali, que a família dela já via eu ali sempre, né? Aí ela quis se aproximar, ela disse que quando me viu indo pra rua dela, que ela morava de esquina lá, automaticamente ela não sabe explicar, mas ela não conseguiu ir ao meu encontro, realmente porque
Acho que a drogada eu provavelmente não estava, mas imagina como que ela me viu, né? Só a carcaça, né? Subindo ali, pelo amor de Deus, né, mano? E acho que ela já imaginava que você já ia alvejar ela ali, pai, meteu louco ali e falar um bolão lá, começar a se declarar pra ela, porque tem um monte de cara que faz esses negócios aí, cara. Que nem aquela história assim, eu bebo pra ficar extrovertido pra dar ideia de mulher. Caralho, mano, vai se fuder, mano. Cara, vai tomar no seu cu, primeiro, cara. se o objetivo é ficar extrovertido, meu amigo, vai se tratar, mano, não é bebendo que você vai... Nossa, que bosta, pra dar ideia de mulher. Caralho, que merda, mano. Pô, seja um cara da hora, a mulher vai chegar em você, na boa. Essa é a verdade. Olha que eu nem era um cara da hora, pra você ver esses negócios, como é que funciona esse negócio assim, ó. Eu era um puta de um drogado extremamente violento, só que por algumas características masculinas que eu tinha, a mulher vinha até mim. Só isso. Entendeu? Agora, se você é um cara que não tem característica nenhuma masculina, você não é nada, você só fica lá jogando videogame e falando bobagem na internet, xingando mulher, tá? Ninguém vai querer você mesmo. Não tem jeito. Mas vamos mudar de assunto aqui, não. Uma coisa que você percebe muito em drogado, ele tem um complexo de inferioridade demais, cara. E sabe como que eu identificava isso daí? Que era o seguinte, a partir do momento que aparecia algum macaco na banca falando que fazia faculdade, os caras ficavam doidos, né? Você já percebeu essa merda aí que eu rachava, cara? Eu percebi, isso é louco, mano. É muito ruim. E também a carência do drogado não cabe no sistema solar, né, mano? Que os caras chegavam, mano, se era o cara já tava sem nada, aí você tira, 15 conto. Não, o rolê, eu lembro que o rolê pra mim era vintão. Assim, o rolê básico, assim, mas lógico que não dá pra cheirar só um pino e é 10, né? Mas é tipo assim, 20 pila. É um pino, um maço e aquela merda daquele vinho. Puta que pariu. Aí a carência do cara é tanta que quando o cara saca algum dinheiro e você fala assim, mano, você pode ir ali, por favor, comprar um negócio? Não, mano, eu vou agora, mano, só pra falar, mano. Se quiser, aí fala ainda termina assim, se quiser eu pego lá, se você quiser pegar mais uma, eu vou lá no corre lá fazer. Mano, você é louco, aquilo é lixo. Tipo, ele se sente sempre inferior, né? Não tem jeito, cara. Puta, eu fico vendo essas cenas, é feio demais. Eu tava falando desse negócio de faculdade aí, porque, por exemplo, eu já vi uns caras trocando ideia, isso daí lá no trampo. Os caras falando assim, tipo assim, sobre questão de faculdade. Tipo assim, os caras que usam droga e... Eu não sei de onde que eles tiram essa ideia tão especial que eles acham que quem faz faculdade é uma pessoa especial. Mano, na verdade, a única coisa que eu vejo lá em faculdade, as pessoas que eu já conheci, tem uns caras que devem ser decentes, né? Deve ser uma minoria, né? O resto, drogado e viado. Aí o que acontece? Ou se não, se a mina faz faculdade. Eu lembro de um motorista que eu trampei, cara, que ele era um puta do maconheiro, puta nojento, cara, mas era muito chato, cara. E se ele falasse de alguma mulher que fazia faculdade que ele conhecia, ele falava assim, não, a mina é uma cabeça, cara, a mina é cabeça, a mina lê livro, tá ligado? A mina é cabeça. Mano, puta que pariu, mano. Eu ficava ouvindo, eu falava assim, mano, que maluco... Mano, ele tá se inferiorizando, cara, por causa de faculdade, mano. E daí que essa menina faz faculdade, ela automaticamente se torna o quê, caralho? Pô, para com isso, mano. Aí eu me rachava, falava assim, puta, que manginão desgraçado, mano. Mas foda-se, não tá nem aí pra ele aí. Mas eu rachava, tem esse negócio, o cara é cabeça, o cara lê livro, velho, o cara lê lá um monte de bobagem marxista e os caras acham que aqueles caras inteligentes, tá bom, vou fingir que eu acredito nisso daí. Você é louco, isso me fez lembrar também como que é a rotina, né, dos caras. Por exemplo, eu era um cara que eu não tinha hora pra dormir. Quer dizer, pra acordar também, pra dormir e pra acordar, porque com cocaína você não dorme, você passa 3 dias, 4, 5... Já cheguei até 5 dias virado e esse ainda tá ali só... acho que sua alma, não sei. Se perguntar onde tá a minha alma, não dá pra saber onde que tá. Porque você olha pra pessoa, ela tá totalmente bestial, cara. Ela já não tem sentido. Mas o costume, vamos supor, o costume do cara é horrível, cara. A alimentação é ridícula. As músicas que ele escuta são músicas de pessoas que estão naquele mesmo sentido. Que nem eu conhecia muito de rap na época. E tinha um grupo que surgiu, ganhou alguns prêmios, inclusive, que ganhou uns prêmios lá de música transcendental e os caras, aí rap, tá? Nossa, rap transcendental, top. Depois eu te envio. Aí o cara Aí o cara chegou, passando uns tempos depois que eu fui melhorando, mano, aquela música não faz sentido nenhum, cara.
Fui até ver outros vídeos do cara, o cara começa a falar que ouve vozes no metrô, que é um vórtex. Mano, nada a ver, mano. Ah, agora eu lembrei dessa merda aí. Putz, esse bagulho é muito chato, mano. Mano, não, essas músicas mais perturbadoras, né? E não melhora, né? Tipo assim, as suas vibrações vai ficar a mesma, ou pior, tá? Ou vai ficar pior, porque vai ser alguma coisa que vai vir em bebida, igual esse sertanejo velho aí. Pelo amor de Deus, mano. O bagulho só influencia a palhaçada. Mas essas músicas aí que eu escutava, cara. Que eram uns rap lá, daqui a pouco não demorava muito, eu já caía no bagulho de novo. E depois na ressaca da droga, né, a famosa rebordosa, colocava os caras pra tocar em casa e cantava assim, isso aí, essa fita aí mesmo, ah, que nossa, lixo, mano. Pelo amor de Deus, coloca um pior bosta, pra tocar, véio. Porra, coloca um Roberto Luna, coberto Sérgio Sampaio, caralho. Não vai ficar nessas vibes, não. Mano, você é louco, mano. Eu lembro que, como eu fui punk, mano, eu só gostava só daquelas músicas extremamente violentas e barulhentas, mano. Aquilo dali é o seguinte, tem um lance que é interessante você ouvir isso daí, quando você tá fazendo algo, por exemplo, eu treino assim em casa, né? Hoje em dia eu faço isso daí. Aí eu coloco punk pra ouvir. Só que pra ouvir normalmente eu não curto. Porque primeiro que as letras só tá falando só vitimismo e politicagem de esquerda, então não dá, sinceramente não dá. E música de drogado é exatamente isso. Ele sempre vai buscar uma música politiqueira, ou politiqueira, tá entendendo? Ou uma música depressiva bosta, porque todo drogado é extremamente depressivo, só ele que não percebe. Ele acha que ele é animadinho, só que quando tira a droga dele ele começa a chorar. Que é isso daí, tá? Eles falam que eles se acham que é homem, mas tira a droga deles que eles começam a chorar. É crise de choro e os caralho. Coisa que eu já tive, tá? Eu lembro que teve um tempo aí que eu ficava usando droga lá, depois das ressacas eu tinha uns negócios de chorar lá, o bagulho mais patético do mundo. Ô Hélio, eu lembro que eu puxei essa ideia com você com receio, você vai lembrar disso daqui. Eu puxei, aí você falou, na época, puta, a gente era dois palhaços, né, mano? Dois perdidos, realmente. Aí eu me senti até confortável que você falou, não, mano, é normal isso daí, cara, aí também acontece comigo, eu falei, pode ir pá. Aí olha as ideias, olha que vibração baixa a gente tava, hein, mano. Puta que pariu, mano, que lixo, cara, que lixo. Você, depois que você se fodeu, gastou dinheiro que você não podia, e outro dia você chorar, como que a gente analisava que isso era normal? Puta que pariu, mano. Nada a ver, mano, nada a ver. É pura merda, cara. Você no trabalho, você é uma bosta também. É tipo assim, você é extremamente inferior, se sente inferior a todo momento dentro do trabalho. O patrão passa, você já tá morrendo de medo dele, tá entendendo? Tipo, sei lá, se é testosterona baixa, espírito... ausência de Deus, né, sei lá. Eu acho que é um monte de coisas, tá? Um monte de fatores que deixam o cara no trabalho. Mano, a fita é o seguinte, quando você trabalha, cara, é um tempo que você gasta da sua vida, que você fica muito tempo lá, mano. Então você tem que transformar aquele tempo que você tá ali como... Você tem que melhorar o máximo possível, mano. Porque você não pode ficar sendo torturado, cara, por horas e horas. Você trabalha 8 horas do dia e você vai ficar sendo torturado lá. Não, lógico que não. Você tem que ser o baluarte lá da área, lá, cara. Você tem que meter o louco lá e só se dar bem. Então, tipo, mano, como eu usava droga, puta que pariu, mano. Era horroroso, mano. É um pesadelo indo trabalhar. Cara, eu lembro desse negócio que você tava falando de dormir aí. Eu lembro que teve um tempo que eu não dormia direito, cara. Eu dormia 1, 2 horas pra ir depois de trabalhar. Então, quando eu conseguia pegar no sono, depois das drogas, bebidas lá que eu usava, depois de 2 horas que eu tinha dormido, quando eu tocava o celular, era a primeira coisa que eu pensava, te juro, cara, a primeira coisa que eu pensava, porque, assim, por que eu tô acordando, cara? Como seria bom, tipo assim, é aquela vontade de morrer, cara, vontade de morrer, tá entendendo? Essa é a verdade, você perde o gosto pela vida, perde o gosto totalmente. Isso daí também não é só a gente que usa droga não, tá? Nem que bebe. Tem muita gente aí que nem faz isso daí, mas vive desse jeito aí também. Mas é questão também de a pessoa que não dorme direito. Essa é a verdade. Tem um outro negócio aqui que é características, assim, vamos dizer assim, do cara que usa droga. No trampo, todo mundo percebe como você é um drogado, que é uma coisa assim, como se você vai identificar o cara. O cara que tem um catarro que nunca cura. Tá entendendo? Presta atenção, se você tá trabalhando e tem um cara que tem um catarro que nunca cura, e é o seguinte, catarro contínuo, tá entendendo? E você sabe que ele não tem doença nenhuma crônica, ele nunca mencionou, apesar que ele pode mentir, pra disfarçar. Mas catarro contínuo é uma porra de uma característica de drogado desgraçada, velho. O cara tá sempre com catarro. Como que o cara não cura uma porra de um catarro, caralho?
Eu já vi. Eu ficava a gripe que nunca cura, né? Tem um cara lá do trampo que ele faz isso daí, mas ele... tipo assim, eu já ganhei já, mas a vida é dele. Inclusive, eu, por saber disso, eu ia suar o nariz lá na baixa da égua, lá na boca da cachorra, lá no outro banheiro lá, de mó longe, assim. Eu fingia ainda que eu tava no telefone, e indo pra lá, assim, devagarzinho, até ir lá. E depois só os torrão de catarro branco lá, amarelo, de cocaína. Eu tinha enchido de cocaína e meti o louco. Mas é assim mesmo, cara. E eles vivem que nem rato no trampo. Você é louco. E são pessoas que não são muito bem-humoradas, cara. E a pessoa, outra característica de para não se relacionar ou qualquer outra coisa, é uma pessoa mal-humorada, mano. Acho que ninguém merece isso daí. E o drogado, geralmente, é uma pessoa mal-humorada. Os caras falavam pra mim como eu chegava no serviço de manhã lá, tipo, depois das baladas, dos rolês de bosta lá que fazia. Os caras falavam que eu já chegava injuriado. Eu nem lembro disso daí. Os caras falavam que eu já chegava injuriado, xingando já. Hoje em dia eu chego rachando o bico, cara. Eu só lembro dando risada, cara. Eu tenho a cara fechada pra caralho, todo mundo pensa que eu sou polícia, ou sei lá, militar ou psicopata. Todo mundo sabe aí que eu tenho a feição assim muito fechada. Mas eu vivo dando risada, cara. Principalmente como eu tô sozinho. Eu me racho. E às vezes tem uns caras do trampo que percebem assim, Leão, tá dando risada sozinho ali, né, mano? Fala assim, tava, cara, porra, dá mó da hora os bagulho aí. Um bagulho que essa fita mesmo. É como se fosse assim, eu gosto de cantar, né? Quando eu tô ali, eu curto cantar no trampo. Aí, puta, aí eu vamos supor que eu erre a letra, tá ligado? Puta, isso já é motivo pra eu gargalhar dentro do setor lá, mano. E as pessoas ficam perguntando, falam, caralho, mas esse maluco deve estar fumado maconha, mano. Mas não, mano, que maconha eu detesto, inclusive. É que seu humor fica melhor, cara. Então você se sente muito feliz. E outra, você passou anos da sua vida de mau humor, tá entendendo? Querendo sentir esse prazer de gostar da vida. Quando você se livra dessa desgraça, quando você se cura desses vícios demoníacos, você se surpreende como que a vida é boa, tá ligado? Em algumas partes, tá? Tem às vezes a vida é difícil mesmo. Mas ela nunca vai deixar de ser boa, não, tá? Essa é a verdade. A vida é horrorosa, sabe aquelas ideia linista, a vida é sofrer. Puta, vai se fuder, cara. Puta que pariu, materialismo. Eu lembro de um post no Facebook que era tipo uns olhos, aí tipo assim, tinha o maconha, era um olho vermelho, aí tinha o cocaína, tinha um olho com estralado a pupila, né? Estralado, aí tinha assim, viver, que era linista lá, viver, aí tinha um olho chorando lá, vai se fuder, mano, vai tomar no cu. Materialista de bosta, cara, que nem eu era, um materialista merda e ateu bostinha, tá entendendo? Sempre dá esse negócio aí. Ateu pão com ovo, pode ser? Também. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É só gente que tem ódio da vida, ou senão ela quer pra meter o LARP aí de não sei o que, porque eu conheço uns negócios aí, tipo, vai falar que ela acredita porque não tem provas, não sei o que. Sempre essas bobajadas todas. China, outro negócio que a gente pode caracterizar aqui, tem que é muito característico de drogado, é sujeira, né, mano? Sujeira, roupa suja, cara que anda com roupa de frio no calor, cara. Por que será que drogado anda tanto com roupa de frio, cara, de touca? Acho que perdeu a noção do clima do Brasil, pô. O cara já tá pensando que ele tá morando na Rússia, né, mano? Eu mesmo, eu só gostava de, tipo assim, de touca, tá ligado? De preferência assim, tá ligado? Vamos supor, pra mim não ver as costas, lógico, eu não tenho olho nas costas, mas pra que eu tivesse todo encapuzado assim atrás, eu tinha um cabelo gigante. Eu lembro disso daí. Então, aí eu ficava daquele estado lá, metendo louco, pelo amor de Deus, mano, aquilo ali. E a sujeira, você vê o cara, a gente fazia rolê todos os dias, de madrugada. Mano, se alguém, assim, batesse uma foto todos os dias, nós tava com o mesmo kit, pô. E a gente... outra coisa também, que se olhasse a manga das blusas, tava toda branca, né? Toda branca. O nariz saía a merda que escorre, né? Aí a gente tinha a gíria que falava, a lousa tá suja aí, mano, a lousa tá suja. Aí o cara ia às vezes pegar dinheiro de madrugada na casa dele, minha mãe vai acordar, não vai não, cara, pode ir que é de boa. Vê se a lousa tá suja aí pra mim entrar lá. Aí... Coisa decadente, nojento. Louco. Esses bagulho, além do cara... tem esse barato aí, cara. Eu lembro que eu tinha um rolê que eu fazia no centro da cidade lá, que tinha um moleque, cara, que eu, tipo assim, acho que por 3 anos que eu fiz rolê naquele lugar, eu nunca vi ele sem a touca, cara. Era a mesma touca, uma touca preta suja.
ele só, mano, podia estar o pior dos calores possíveis, cara. Podia estar de manhãzinha, assim, meio-dia de sol e o cara tá de touca. Tá entendendo? Mas era o que? Era um cheirador de cola, de cocaína e de cachaceiro. Então é muito estranho isso daí. Eu não sei se o cara é fraco, né, mano? O cara, tipo, sente frio a qualquer momento. E não só, assim, a roupa dele, dá pra se identificar também isso daí muito. E os do drogado. Mesmo. Como a casa também dele. A casa dele sempre podre, cara. Sempre podre. A minha mesmo era podre. Eu vivi... Os últimos tempos que eu vivi como um nóia, cara, a minha casa... Aí, nesse tempo, ninguém entrou na minha casa. Ninguém. Eu fiquei uns bons 1 ano, 2 lá, sem ninguém entrar na minha casa, porque simplesmente era um antro demoníaco, cara. Era tipo, ali era a coisa mais autodestrutiva possível de um ambiente. Aquela casa que era até na minha rua, né? Um pouco mais pra lá, né? Sim, era tipo um porão totalmente... Eu acho que eu entrei lá 2 vezes, cara. Uma foi pra te levar um dia, e o outro foi pra dar notícia do falecimento do nosso amigo. Mas nesse tempo aí eu acho que ela tava até de boa. Nesse tempo aí não tava tão mal. Não, mas eu nem percebia que a minha também era um lixo. Não, mas nesse tempo eu tava de boa, porque eu tô falando quando eu tive que mudar, cara. Como eu já tava no fundo do poço mesmo. Cara, eu já cheguei a comentar já em outros podcasts sobre minha louça suja, que ficou 1 ano e meio. Tá entendendo? Eu lembro que eu comia na cama, e aí acho que uma vez eu comi bêbado. E eu comi bêbado e derramei comida na cama. E eu tava indo todo dia dormir em cima dessa comida e nem percebia, cara. Nem percebia. Nossa, mano. Todo dia eu ia dormir bêbado em cima dessa comida. Aí um dia eu cheguei do trampo e fui tirar o cobertor e tava cheio de bosta de rato. Então algum rato tava já andando ali, dormindo e comendo, e eu dormindo no mesmo lugar, cara. No mesmo lugar, e você não percebe. Mano, eu falo pra você, cara. O cara, como usa droga e bebe, ele vai tendo... O espírito dele vai ficando cada vez mais ausente. A obscuridade vai dominando tudo, cara. Tudo que você imaginar vai dominando. O ambiente, a mente dele, o corpo, tudo, cara. Tá entendendo? E é uma coisa que eu lembrei esses dias disso daí. Tá entendendo? Esse bagulho de rato tem em casa, mosca, é porque seu ambiente tá totalmente diabólico. É diabólico, cara. É diabólico. Tá entendendo? Sua vida fica diabólica. Não, realmente, cara. Começa a sair... tipo, mosca, da onde não deveria ter. Você é louco, minha casa, pelo amor de Deus, cara. Qual foi aquela fita que você falou lá de uma história lá que você tinha me contado uns tempos atrás, que eu até lembrei? Que era sobre uma serpente lá, eu não sou o cara, vamos dizer assim, tipo, apropriado para falar sobre simbolismo, apesar de você achar uma coisa muito interessante. Mas você me falou uma vez uma história, qual que foi aquela história da serpente lá? Pode crer. Foi o seguinte, eu vinha para morar de aluguel, né, na casa, eu tava com minha mãe, eu acho, no tempo, e... eu falei que ia pra essa casa porque minha mãe tava embaçando demais e eu não podia, tipo, virar à noite lá. Alguma coisa assim, eu trabalhava na mesma empresa que minha mãe, então era meio 3, assim, pra mim fazer meus rolês. Aí eu vim pra uma casa, cara. Eu vim pra uma casa que o próprio dono falou, mano, ainda não tem luz elétrica. E tipo, tem uns pisos lá na cozinha pra fazer, mas o do quarto era 2 cômodos só. Do quarto já tem os bagulho. Aí eu falei, não tem problema nenhum. Eu querendo usar droga de qualquer jeito. Malandro, eu tinha recebido. Eu ganhava pouco na época. Eu era jovem aprendiz até. Eu pulei pra dentro dessa casa, mano. Carreguei o celular inteiro, né, na casa do dono da casa. Só pedi isso pra ele. Lembro que não tinha internet, porque era uma casa que é tipo meio no subterrâneo, digamos assim. E não pegava nem sinal. E eu nem tinha plano de chip. Eu lembro que eu usava um aplicativo pra hackear o Wi-Fi, cara. Olha que lixo. Nossa, isso é a coisa maior cretina que tem. Eu detesto ver esse bagulho zoado. Toma vergonha na cara, né? Faz um plano, né, mano? Aí beleza, eu peguei acho que foi uns 23 pinos, assim, mais ou menos. Pegava 5, depois pegava mais. Gastei um dinheiro bom aquele. Puta, me fez uma falta do caralho aquele dinheiro, mano. Mas foda-se. E eu cheguei a um estado que a luz já estava apagada, e eu lembro que essa janela, ela tinha um buraco, tipo um buraquinho de ferrugem, que é uma casa bem velha, ela foi construída, se não me engano, em 80 e pouco,
91, alguma coisa assim. Então, pelo tipo, o bagulho corroseu, sei lá, dos ferrugem, tinha um buraquinho. Malandro, eu fechei essa porta, a lua tava bem brilhosa, então dava pra mim ver o meu quintalzinho. Foi nessa mesma casa que eu contei aquelas ideias lá, que eu fui pra debaixo do gabinete, pra você ver a droga, palhaço. Nossa. Aí eu fiquei zoado a noite toda olhando por aquele buraco, que às vezes passa gato no telhado, eu já pensava várias fitas. Ligava a lanterna, mas depois falava, mano, se eu ligar essa lanterna, alguém já vai ver que tem alguém aqui. Olha o bagulho que tava acontecendo. Aí beleza. Quando deu essa madrugada, eu comecei mais ou menos umas 8 da noite. Quando foi vivendo essa tortura, cara, até umas 5:30 da manhã, que já tava meio que ficando claro, eu deitei naquela cama, que era um box até, sem nada forrado em cima. Nossa, eu tinha o cachorro que tá hoje aqui, o meu cachorro Valdir, né? Ele tava comigo nessa aí, ele era filhote. Aí eu tava assim com ele, daqui a pouco ele veio e eu tava muito drogado ainda na cama. E eu abria um pouco a porta pra ver uma claridade, né? Porque eu já tava ficando aflito demais. E sem contar que teve uma hora na madrugada que eu falei, mano, tem alguém na cozinha. E eu tava no quarto. Olha as ideias, não tinha ninguém, tava trancado. Sempre tava trancado. Como que aparece alguém ali, mano? Não tinha nada a ver, cara. Aí o meu cachorro, ele olhou assim meio que pra porta e veio correndo e pulou pra cima da cama. Eu falei, vixe, tá bem louco, né, mano? Tá acontecendo o quê, mano? Eu já tava deitado. Quando eu olhei pra porta, mano, te juro, cara, meu coração tava muito acelerado, eu tava vendo, tipo, estranho, e não foi bebida não, só cheirei esse dia. Que é pior, que é bem pior. Né, que o álcool vai meio equilibrando, assim, que é zoado do mesmo jeito. Aí, cara, aquela serpente cabeçuda, assim, mano, mano, a cabeça dela era grande pra caralho, mano. Eu lembro que o corpo dela comparado à cabeça, ela era bem, tipo, tá ligado? Bem desproporcional. E ela entrou no meu quarto, cara. Eu vi ela entrando no meu quarto, assim, ó, rodeando a minha cama, que era um retângulo, assim. Ela começou a rodear o bagulho e meio que subiu, mas não de frente pra mim, na minha parte lateral, assim, mano. E aquilo eu não tava mais entendendo. Aí eu parei e comecei a olhar, assim, piscar forte, assim, pro chão e não entendendo, né? E piscar forte, daqui a pouco o bagulho, tipo, meio que foi sumindo, assim, eu senti aquela presença voltando pra porta, assim. Mano, aquele bagulho foi... Ali eu falei, mano, eu tô zoado, cara, eu tô totalmente demoníaco aqui em casa, cara. Mas a sensação que eu tive, que foi como se eu tivesse participado de um teatro que eu era o palhaço. Dava a impressão que eu fui usado ali pra alguma coisa se usufruir, acho. Não sei, cara, eu fiquei Sim, tipo, com a sensação de ser usado, tá ligado? O bagulho é assim. Você ficou tipo com a sensação de frustração. Muita, mano, muita. E não entendendo, não senti medo, cara. Mas senti uma coisa estranha. Humilhação, né? Tipo, humilhação, miséria. Eu sei, já senti um negócio parecido com isso daí já. Mas o estranho, deixa eu te cortando um pouco. O estranho é que é o seguinte, pra quem estiver ouvindo aí e não sabe, cocaína não dá alucinação. Você não vê bicho. Cocaína não dá isso daí. Você pode ter, pelo menos eu tinha alucinações auditivas. Não, mas, sim. Mas de ver, não. Isso daí não dá. Não dá. Isso daí alucinação, tipo alguma coisa aparecer ali, alguma visão, sabe? Esses negócios. Isso tem com drogas alucinógenas, já tá no nome. A cocaína não é uma droga alucinógena. Tá entendendo? É um psicoativo, né? Psicoativos aí, esses bagulho que deixa psicodélico lá, que dá essas brisas. Cocaína não tem isso daí. Cocaína te dá um acelero, te dá, como se chama, um sentimento de poder, de superioridade, bobagem total. Tipo, a dopamina do seu cérebro vai começar a derramar feio mesmo. Mas assim, não tem nada a ver. É muito estranho, cara. Quando você me contou isso daqui em casa, você lembra que eu fiquei com a cara que eu fiquei estranho, cara. Eu fiquei muito abismado com essa história. Foi um dia que você veio aqui, aí eu acabei de lembrar esse negócio aí. É muito estranho que você falou até de uma casa, assim. E é local escuro, mal pra você ver como o cara enfrenta. O cara, ele, assim, você se pôs numa situação que não era pra você se pôr em momento nenhum da sua vida. Você se colocar num local escuro, sem luz elétrica, sujeira. E usando droga, usando cocaína de forma totalmente bizarra, né? Zoado, cara. Não, até hoje esse bagulho me marcou assim, porque é uma coisa que as outras coisas assim que acontecem, a gente pelo menos dá pra ligar alguns pontos assim, não científicos, né? Mas ter um entendimento. Agora isso daí, cara, foi muito estranho, cara.
Muito estranho. Tanto é que eu contei aquele dia pra você, que eu não... E agora pra quem for ouvir isso aqui, porque foi uma coisa que até assim, perde fora do sentido pra mim, tá ligado? A compreender alguma coisa. É estranho demais, isso é louco. Isso, tipo assim... Olha como a rotina, né, que o drogado entra, né, tipo, ficar usando droga durante a madrugada, durante o dia. A vida dele é só usar droga, né? Tipo assim, ele acorda de manhã. Você lembra desse tempo, assim, como você usava? Eu mesmo lembro que, tipo assim, eu acordava de manhã e já pensava, porra, vou trombar alguém que eu quero usar droga, quero beber. Sim. Porque é só isso que você pensa. Você não tem, tipo assim, uma perspectiva de nada. A sua perspectiva é rápida pra... Assim, tipo assim, você só pensa até, por exemplo, o momento em que eu conseguir beber e usar droga. Se eu conseguir isso daí, pronto, acabou. E aí você fica naquela brisa, naquele looping eterno de retardado lá tipo assim, de liberar bastante dopamina no seu cérebro e você ficar loucão. É isso que o cara quer todos os dias, a rotina do drogado é essa. E não ter, tipo assim, hábitos de higiene decente. Os mesmos que tem, eles estão se apodrecendo por dentro, tá? Então já vou falando a real, porque se alguém chegar e pensar, mas eu usava droga, mas eu uso droga e falo, você tá podre por dentro e já era. Mano, acabou, não tem conversa. Tá entendendo? Porque provavelmente sempre o cara quer, tipo assim, defender o lado dele. E essa rotina do cara é horrorosa, cara. Horrorosa. Eu lembro que minha rotina de drogada era horrorosa. Pô, todo dia você tinha que acordar pensando em beber e usar droga, mano. Nossa, que nem você gostei daquele termo, desculpa te cortar. Você falava que, depois agora você melhorou, que a gente viveu um ritual satânico, né, cara? Exatamente. É um ritual, cara, que você tá, tipo assim, sacrificando todos os dias. Todos os dias. Se você pensa assim, se você é um ser, se você pensa de forma assim, vamos dizer, metafísica aí, sabe? Tipo, você é um filho de Deus, você é filho do ser todo-poderoso que criou tudo, do Criador. Então você deve ser forte, não é isso? Alguma coisa você tem dele. Então você tem que ser poderoso, pelo menos nos seus limites. Mas não, cara. Você faz o contrário. É uma coisa, vamos dizer assim, é do inimigo do Criador. Tipo, é uma coisa que você faz o quê? Para destruir a vida. Destruir tudo que tem a ver com ele, com a criação, sabe? Com a glória. Só faz coisa ruim com você mesmo. Então parece um ritual satânico. O usuário de droga, ele parece um ritual satânico ambulante. Tá entendendo? Essa é a verdade. E a casa dele, por ser suja, por ser horrorosa, por ele adorar pornografia, por ele se masturbar que nem um demônio, ou mesmo se ele tiver uma mulher e ele transar muito com ela, que também tem esse negócio que o cara transa muito, porque ele vira um macaco bonobo, a ideia dele tá sempre pensando de forma libidinosa. Então, tanto ele é assim como se chama, um ritual satânico ambulante, quanto a casa dele é um local de rituais satânicos, entendeu? Porque tudo ali é contra a vida, é contra o que Deus criou, entendeu? O que Deus te deixou para você viver, você tá ali se destruindo a todo momento de forma descarada, tá entendendo? E vem esse lance de você perder a perspectiva de tudo, da vida. Eu lembro que, até contar essa fita aqui, que foi foda, cara, porque teve nos últimos tempos que eu tava passando muito mal com esses negócios aí, teve um tempo que eu fiquei tão perturbado, cara, tão perturbado por causa que eu tava tão viciado, eu acho que é foda, porque quando eu falo isso, é porque só eu vivi sozinho isso daí, entendeu? As pessoas que me viam, eu passava batido, ninguém percebia isso daí em mim. E teve um tempo que eu tava tão perdido, cara, mas tão perdido em droga e cocaína, mas tão perdido nisso, cara, que eu lembro de voltar aquele pensamento que quem já ouviu um podcast meu que eu participei do Hernani, tipo, fala assim que eu falei, né, que eu fiquei trancado quando eu era criança, eu tive a vontade de ficar trancado e fiquei.
né, por 2 anos aí, e bateu isso daí de novo. Eu cheguei a falar pra minha família, olha, a coisa que eu mais queria na vida agora era me trancar de novo. Tá? Pra você ver que a perspectiva sumiu de mim, tá entendendo? De viver. E eu peguei e falei isso daí pra minha mãe, pra minhas irmãs, falei assim, olha, eu queria me trancar de novo, que nem eu me tranquei quando era criança. Entendeu? Que eu não quero mais viver, eu não quero ter mais essa liberdade que eu tenho. Tá entendendo? É isso daí, é pra você ver, o cara perde toda a perspectiva, ele se torna um covarde, se torna um cara fraco, que ele não quer. Eu lembro que, tipo, cara, teve uns dias que foi foda, cara, e eu fiquei muito perturbado e eu não sabia o que fazer, eu pensava em morrer, eu pensava em praticar um crime e ir preso, e depois de ser preso ir pra uma solitária, fazer alguma coisa, sabe? A ideia não era sumir, cara, era fugir, tá entendendo? De mim mesmo. E eu cheguei a pegar ônibus, ir pro centro da cidade pensando em fazer isso, mas voltei chorando dentro do ônibus, eu até confesso. Cara, foi foda. Teve uns dias que foi terríveis, cara. Foi terrível. Aí eu lembro que teve uma vez que eu tava vai ter que linkar com outra coisa que eu vou falar mais pra frente. Eu lembro que teve um dia, eu falei assim, eu tava muito perturbado, cara, e eu sempre ficava nesse negócio, eu não sei porque foi o tempo que eu trampei muito em rua, né, que eu andei em várias ruas de São Paulo, conheço muito a cidade de São Paulo, que eu trabalhei na rua fazendo entrega, então, tipo, mano, a única coisa que eu entendia, que eu conseguia ver na minha frente era a rua, eu não conseguia pensar em nada, tá entendendo? Eu ficava perturbado, ou senão eu só via a rua, eu ficava percebendo só as ruas, e ficava imaginando que depois da morte só existia ruas para lá e para cá, e que isso era tão intrínseco em nós seres humanos, as ruas, os caminhos, cara, eu fiquei muito perturbado. E aí teve um momento que eu peguei e falei assim, cara, eu vou caçar cogumelos, cara, porque ou eu vou ter uma brisa boa, que é ficar feliz, né, porque dá essa brisa mesmo, ou eu vou ter uma bad trip e vou acabar colapsando e morrendo, cara, sei lá, querendo escapar também, de novo. E eu lembro que eu subi na montanha lá, que você sabe onde que é, e que a gente caçava, e eu cacei e não achei. Aí eu pensei, não, eu vou lá embaixo, lá perto do córrego, que lá eu encontro, né? Aí eu fui, muito perturbado, com 2 blusas de frio, um calor da porra, tá entendendo? Sujo pra caralho, aquela roupa tava muito suja, mano. Nossa, como que eu andava daquele jeito, cara? E eu fui lá, carregando aquela armadura suja de noia, tá entendendo? E fui caçar ali. E não achei. Foi quando, do nada, eu falei assim, eu vou andar ali, eu vou olhar o córrego. E fui andando e olhei o córrego. Quando eu olhei assim pra baixo do córrego, eu ainda... Olha que coisa louca, mano. Aí eu pego e na hora que eu olho pro córrego lá embaixo, assim, no morrinho assim, tinha um cara morto lá. Caramba, naquele córrego lá embaixo? Tinha um cara morto, tá com braços, tá assim, sem sapato, camisa, blusa, assim, tá com o braço fudido, assim, zoado. Aí eu olhei e falei assim, cara, só me falta isso. Eu achei um corpo aqui, e aí eu olhei pros lados e falei assim, cadê a polícia? Agora vai piorar tudo na minha vida. Agora que a coisa vai ficar pior. Aí eu olhei pros lados, não tinha nada, porque não tinha casa. Tinha umas casas ali que estão construindo. Aí eu peguei, saí andando, fiquei olhando para aquele corpo assim, aí voltei de novo, olhei. Aí peguei, cheguei nos vizinhos, falei assim que tinha uma pessoa morta ali, eles ficaram meio que cabreiros comigo, que é um lugar meio nada, né? Aí eu lembro que eu ainda peguei e pensei assim, eu vou até a polícia e vou avisar, mas só que aí eu pensei, mano, mas isso daí vai me complicar, cara. Uhum. Aí eu falei assim, não, mas já que é pra me complicar, eu vou me complicar de vez. Mano, eu tava muito perdido, cara. Mas muito perdido. Você sabe o que não tem perspectiva? Acho que se você perceber o que eu tô falando pra você, você já imagina como eu tava vagando no mundo? Sim. Isso não é viver, cara. Era tipo, eu tava vagando. Morrer, tava tipo assim, penando. Morrer e continuando respirando, né? Você falou isso, eu tava praticamente morto. Era tipo um cadáver, tá entendendo? Vagando. Porque o que eu tava fazendo nesses lugares, cara? Tipo, vagando. Eu tava tendo esses pensamentos. E outra coisa também, que eu vou até revelar isso aqui. A gente fazia muito rolê na frente da casa da sua mãe e teve uma época que tava eu, você e mais 2. E você perguntou pra mim, tá ligado? Você tem perspectiva? Eu acho que deve ter sido nessas épocas aí. Eu lembro disso. Eu lembro que você me perguntou isso e
a gente não escolhe o que a gente vai lembrar para sempre, né? Essa palavra eu lembro nitidamente. É a questão que você falou de perdido, divagando e tudo. Aconteceu comigo, mas de uma forma mais abstrata, assim. Que foi no seguinte. Quando eu comecei a fumar pedra, eu fumei mais ou menos uns 3 meses. Mas eu sempre pegava acompanhado com cocaína, porque se eu fumasse crack, quando eu fumava pedra, eu me sentia muito bem. Me sentia ótimo. Me dava uma sensação maravilhosa. Eu não ficava com medo de alguém chegar, igual a cocaína faz. E tudo com a loucura, às vezes pegando faca. E sozinho em casa, mano. Porra. Você é louco. Eu falo isso aqui, mas é foda, mano. Aí eu não pegava. Aí comecei a não pegar mais crack. Porque eu preferia a cocaína, cara. Porque com a cocaína, eu me deixava perturbado, cara. Olha isso, mano. Olha, tipo assim, eu falei a falta de Deus, até não é uma ideia, mas a ausência de Deus, mas como que é que se diz? É a ausência de fé, cara. Porque Deus, ele tá em tudo, mano, mas a falta de abrir a porta e falar pra ele colar com você, tá ligado? E esse bagulho também marcou muito, cara, porque eu preferia usar cocaína, que ia me deixar totalmente demoníaco, do que o crack, que ia me dar uma sensação boa, mano. É uma destruição terrível, cara. Olha as ideias, mano. Tem até uma parte no... Acho que é na Bíblia, lá, acho que em Romanos, alguma coisa assim, que ele fala por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Vou até procurar aqui que tem rapidinho. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, tá ligado? Eu acho que, sei lá, é como se a gente já tivesse, né, nessa lei do pecado aí, ou sei lá, ou tô metendo louco aqui, mas sei lá, cara, é muito estranho, inexplicável, cara, inexplicável. Não, mas isso daí se resume à falta de perspectiva. Se alguém tiver uma dúvida assim, o drogado tem perspectiva de vida, qual que é a perspectiva de vida de um drogado? É mais ou menos do jeito que a gente está contando a nossa história, é isso daí. Nenhuma. Ele simplesmente tá vagando. Se ele não conseguir... Porque assim, eu acredito que... Assim, às vezes eu fico pensando uma coisa, assim, por que eu não enlouqueço? Por que tudo isso daí aconteceu comigo e eu não enlouqueci? Tá entendendo? Lógico, eu acredito hoje em dia que eu tenho um propósito. Mas assim, eu entendo, pelo menos eu procuro pensar desse jeito, que assim, é como se Deus tivesse deixado um caminho para você. Uhum. E se você não conseguir pelo momento, pelo menos dar um passo, pisar um pouco, um pé ali naquele caminho ali, naquilo que ele deixou, que ele tem para você, você não vai sair dali, porque você está sem perspectiva de nada e você está sem fé, que nem você disse. Então é muito provável que você vai se desgraçar cada vez mais. Só que assim, aí vem a questão da esperança, tá entendendo? Se tem esperança? Tem. Mas você precisa de um momento da sua vida você perceber que tem esse caminho que Deus tem para você. Tá entendendo? E Deus mesmo fala que ela faz por ti que eu te ajudarei, né? Isso. Ele fala, porra, mano, bora aí no bagulho, eu tô contigo, cara, né? Isso mesmo. Foi o que aconteceu comigo, só que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque, sinceramente, cara, é muito complicado de falar essas questões de metafísica, religião, esse negócio, porque, primeiro, eu não tenho religião, entendeu? Eu era ateu, mas eu não tenho religião ainda. Não sei se eu vou ter também, mas eu acredito em Deus, porque eu tive minhas experiências. Então, assim, qual que é a esperança do drogado? Olha, primeiro é Deus, realmente. Primeiramente. Se ele tiver que ter esperança, ele vai ter que primeiro pensar em Deus. Mas de verdade, não que nesses vagabundos que fumam maconha, usam droga e ficam falando de Deus, né? Isso são uns lixo, tá? Isso é lixo. Essa é a verdade. Não vem com... Um cara, não adianta ele vir com um papo furado pra cima de mim. Ele é um coitado, ele é um cretino quando ele vem com... eu uso minhas drogas, eu bebo, pá, faço meus rolês, mas eu acredito... Cara, você tá fazendo tudo errado. Não vem com papo furado, cara. Na boa. Aí vai falar que a intolerância é minha, mas sabe como que é? Você pode ter o vício, mas você luta contra essa porra? Não. Não, você não luta? Então você tá errado, tá? Se você lutar contra ele, mesmo você estando
tendo esse problema com ele, aí você, pelo menos, você tá sendo um guerreiro, cara. Aí você tá realmente, aí você tem a dignidade de falar em nome de Deus. Agora, quando você não luta e você se entrega, você tá de outro lado. Você não tá do lado de Deus, não, cara. Tá? Então, é essa fita que eu tenho pra falar. Que é pra ajudar, entendeu? Essa é a verdade. Uma coisa que eu penso também, ó, essa parte é a parte mais metafísica. A parte materialista mesmo do mundo que a gente vive, o cara, pra ele conseguir mudar, pra ele ter esperança, a primeira coisa que ele precisa de entender, isso daí que eu entendi e consegui. Eu vou falar aqui depois, aí depois você fala a sua parte. Mas a minha parte, o que aconteceu comigo? Primeiro eu tive que entender uma coisa, que é assim, que de repente a sua família, os seus amigos, ou algum parceiro, parceira, sabe? Se é mulher ou homem, tem a pessoa que ela amou ou se relacionou. O que acontece? Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, né? Elas falharam, tá entendendo? Elas falharam com você, entendeu? Tá entendendo? E aí o que acontece? Você tem que fazer o quê? Você tem que culpar eles, tem que ficar culpando eles pelo seu problema, do que você se tornou. Por exemplo, sua família era desestruturada. Você vai ficar culpando eles por causa que você se tornou uma pessoa totalmente decadente? Não. Você só precisa compreender que eles falharam, mas agora você precisa de consertar o que eles ajudaram a estragar. Tá entendendo? Porque uma parte disso daí é culpa sua. Mas eles ajudaram de alguma forma. Tá? Só que aí o que acontece? Você precisa de compreender isso. Algumas pessoas falharam com você, mas não é para você culpar elas, porque elas não só foi elas que te destruiu, foi você também. Você só precisa de consertar isso, mas o que você precisa de fazer é compreender isso. Se você não compreender e achar que esse problema veio do nada, não funciona desse jeito. Essa é a parte que eu consegui aprender. Eu consegui me afastar por um tempo de todas as pessoas que eu imaginei que me fizeram mal, que ajudaram a tornar o que eu tinha me tornado. Entendi que boa parte da culpa era minha mesmo, e consegui consertar tudo isso daí. Entendeu? Essa é o que eu posso falar sobre a pessoa começar a ter esperança. Ela precisa entender o problema dela de verdade. Realmente, eu acho que é como se fosse aquela que a gente já falou, como por exemplo fazer as pazes com a própria história, né, cara? Que nem, por exemplo, hoje aqui é dia 1º de outubro. Eu vou sair de férias agora. Aí eu chamei meu pai pra dar um rolê. Porque, pra dar um rolê, se comer alguma coisa, ficar junto. Pelo fato de, teve um dia, cara, que ele me chamou pra, isso já faz uns 8 anos já, isso daí. Ele me chamou pra ir pro cinema, eu acho. Foi alguma coisa assim, pro shopping lá, bagulho de jogo lá, que ele curte. E eu tava na gaveta, eu tava com 6 pinos lá. E eu dei uma resposta muito rude pra ele. Falei, não, pai, você é louco? Não vou nada, você é louco. Não vamos não. Aí ele me olhou com o maior cara assim, eu pá, tá ligado? E beleza. Hoje até eu fui falar com ele e ele nem lembra disso. Ou falou que não lembrava, sei lá. Mas aquele dia, cara, ficou marcado pra mim até hoje. Eu vou consertar esse mês, cara. Que aquilo, às vezes que eu tava de boa, aquilo vinha me martelando, tá ligado? Porque foi um bagulho. Sim. E eu preciso ficar de bem comigo fazendo isso, tá ligado? Mas é que você falou, e você foi deixar registrado aqui que você me ajudou pra caralho, mano. Uhum. Nós se ajudou, porque de qualquer forma a gente criou esse compromisso. Uma das coisas que você precisa de fazer é você ter pessoas que sejam parceiras de você nessa luta. Porque lembra que eu falei uma vez pra você que eu me sinto na obrigação de me manter de forma decente, sem voltar aquele mundo nojento, para dar um bom exemplo para você. Tanto para você agora, quanto para outras pessoas que me ouvem, entendeu? Então, assim, eu tenho esse compromisso, tá entendendo? Então, isso daí me fortalece, de qualquer forma, me ajuda, entendeu? Então, assim, se eu te ajudei, eu tenho, tipo assim, tenha certeza que você me ajudou também, tá entendendo? Isso que acontece. Essa questão de família que você estava falando, olha, você tem que, é que eu estava falando
pouco antes, assim. Você tem que entender que, de repente, sua família também falhou com você e você se tornou o que você tornou ali. Não, mas, sim, com certeza. Eu acho mas que você precisa. 75% eu acho que fui eu que me fodi. Sim. Mas eles também têm... Hoje eu já maquiei muito na frente deles, falando, não, vocês eram a família perfeita, tá ligado? Já fiz muito isso, mas hoje, dando um olhar clínico, assim, analisando direitinho, teve sim, e às vezes, quando meu pai ou minha mãe veio falar assim, meio pai, meio que se confortava com o que eu falava, que aquilo só foi minha, dava pra ver nos olhos deles, da porra, que dava pra ver dentro da pupila deles que eles tinham uma consciência que fracassou em alguns pontos, tá ligado? Sim, lógico que é. Tipo, não tem como falar que não, cara. Não tem como falar que não. Só que assim, você vai ficar culpando eles? Não, cara. Jamais, já foi. Outra coisa, o bom de ter pai separado, já que o bagulho é zoado, vamos dar uma red pill aqui, se a pessoa foi, né, esperta. A pessoa de família de pai separado, ela como que é? Ela aprende desde cedo que não é aquele nome da mãe ou aquele nome do pai. Como é, se a pessoa for ligeira, elas olham e falam, aquilo ali é o meu pai, aquilo ali é minha mãe, beleza, mas desfragmenta isso daí, tira esse título aí mãe, tira esse título aí pai. Eles são pessoas que também erram. Hoje em dia eu tenho um filho, pô. E aí? Né? Por isso que eu quero dar o meu melhor sempre, cara, passar exemplos em todos os sentidos. E quando ele tiver uma idade certa, eu sentar com ele e trocar ideia. É isso mesmo, porque você não vai querer que ele aconteça a mesma coisa que aconteceu com você, com ele. Mas eu percebo que também meu pai me ajudou pra caramba pra tentar sair, tá? Mas ele... meu pai, hein? Foi minha mãe, não. Mas quando eu analisei, assim, tipo, a vida, a criação que ele teve com o pai dele, eu achei que ele foi até longe demais comigo, tá ligado? Mas também teve parcela de culpa, assim. Mas é mó brisa, cara, que agora eu me vejo pai e eu não posso fracassar, mano. É isso mesmo. Já fracassei. Você tem que ser honesto, né, com sua família. Sim. Sabe uma coisa que você tem... acho que vamos usar essa palavra assim. Uma coisa que você precisa ser com a sua família, você não precisa ser amoroso. Vamos dizer assim, já sabe... Uma coisa que eu tenho que falar aqui. Muitas pessoas, elas não são amorosas mesmo com a família. Ela, de repente, no decorrer da vida dela, ela aprendeu a não ser mais. Ela deveria ser, de repente, mas ela aprendeu a não ser mais. É que nem eu. Eu não sou amoroso com minha família. Só que sabe uma coisa que eu quero ser com eles sempre? Agora, nesse momento que eu tô melhor, tá entendendo? É ser honesto. Ser honesto com eles. Tipo, mostrar que eu tô bem e mostrar que eu posso proteger eles, que eu posso ajudar eles no momento que eles precisarem. Lógico, se eles estiverem certos também. E ser honesto, cara. Ser honesto. Porque assim, quando você é um drogado, você não é honesto com ninguém. Tá entendendo? Você é desonesto com todo mundo. Tem até esse negócio de desonestidade. Você tem alguma coisa pra falar, Oxino? Foi mal aí. Você acha que o drogado todos são mau caráter? Cara, sim. Por mais que ele pegue e, de repente, cumpra com a palavra dele em algumas ocasiões, que você às vezes vê isso daí. Mas isso daí é a regra dele? Não é a regra dele. É uma exceção. Porque, primeiro, que quando você faz mal à própria vida... Isso é coisa de gente mal intencionada, então é estranho, tá entendendo? É estranho. Então, pra mim, eu acho que é mau caráter e é desonesto. Eu mesmo era, tá entendendo? Tanto com a minha vida, quanto com a vida dos outros, tá entendendo? Por mais que, de repente, eu tinha uma qualidade lá, que não sei o que, alguém viesse ou ouvisse daqui e falasse, não, mas ô Elias, você era não sei o que. Não, foda-se. Não era regra. Era exceção. Ser honesto tem que ser a regra na sua vida. Não é ser uma exceçãozinha um dia ou outro. Por exemplo, eu tinha um negócio que eu não gostava de pagar aluguel. Eu sempre meti o louco no pessoal que eu morava na casa. Hoje em dia eu sou querido pelo pessoal aqui que... Lógico, porque eu pago. Mas porque eu tô sendo honesto também. Isso é bom para as pessoas, entendeu? Mas eu era muito desonesto nessa parte. Tanto que eu já cheguei a ficar numa casa com 5 meses de aluguel pendurado. Caramba. Tá entendendo? E eu ficava, muitas das vezes, eu se escondia tanto desses donos da casa, tanto, cara. Eu lembro uma vez que aquele dia ali foi um dos dias que mais me marcou na minha vida, que foi o seguinte, eu acordei
Eu sabia que eles estavam atrás de mim para me pegar para louco, que eu estava devendo muitos meses, estava muita treta. E eu lembro que eu acordei de manhã, eu não... Para ninguém perceber, nem os vizinhos, ninguém para perceber que eu estava ali, eu fiquei deitado na cama desde que eu acordei de manhã, não liguei a televisão, não se levantei para fazer comida, para nada, para não dar pala de nada. Eu fiquei o dia inteiro deitado na cama. Deitado, as horas passavam. Lógico, a cama toda suja, o lençol todo rasgado, eu tudo sujo, não tomava banho, entendeu? Eu fiquei o dia inteiro na cama, com fome, até chegar o momento que estava à noite, que fechava o bar deles, aí eu podia sair para ir na minha mãe comer. Ó, pra você ver como que o cara é tão decadente, que o cara não tem nem comida em casa, ele tem comida na mãe dele. Vai tomar no cu, lixo do caralho. Aí o que acontece? Eu ficava o dia inteiro, cara. Tá entendendo? Então, o que é isso daí? Você é desonesto com as pessoas, você é desonesto com si mesmo. Como que você vai acordar num dia, se é homem, onde que esse cara é homem, cara? Não é. Tá entendendo? Então, assim, a coisa que você mais tem que ser honesto com as pessoas. E eu ficava inventando história. Eu era muito bom nesse negócio, tá? Na hora que eu ia trocar ideia com as pessoas, eu era muito bom de ideia. Pra falar que, aconteceu isso comigo, o cara tá me devendo lá na empresa. Mas tudo pra usar droga, tudo pra beber. Então, assim, quando você estiver lidando com um drogado, aprenda uma coisa, cara. Não faça negócio com ele. Não fique lidando muito com ele. Não fique dando confiança pra uma pessoa que usa droga e bebe. Porque ele é desonesto, tá? Ele é desonesto. Não vai nessa história, aquele cara ali bebe, mas ele faz as coisas tudo. Tá, em algum momento você vai se fuder com ele, tá? Porque ele vai ele tá alterando a mente dele a todo momento, uma hora ele não vai nem ter controle mais dele mesmo. Então é isso daí. Eu acho um mau caráter, cara. Eu acho. Eu acho que 98% é mau caráter, mas isso que você tocou aí é muito interessante, que todo drogado ele é extremamente manipulador e como que é mentiroso. Ainda mais mulheres, né? Vixe senhora, ele faz... Não, os dois é lixo, cara. Essa é a verdade. Gente que usa droga, tem que deixar bem claro, gente que usa droga e gente que bebe é lixo, tá? É lixo. Ela só passa a não ser mais lixo, na minha opinião. Tô falando na minha opinião e é essa. Ela passa a não ser quando ela luta contra isso daí. Agora, como ela tá entregue lá, que ela tá ainda romantizando, como ela romantiza... E não, o cara que chega assim, baseadinho, né? Baseadinho. Merda, cara. Você é um medíocre, você é um coitado. O que acontece? As pessoas que fazem uso disso daí não é digna de confiança porque ela tá alterando a mente dela a todo momento. E eu tô falando isso aí porque eu fazia isso. E eu sei como é que é. As pessoas fazem isso daí. Agora, como a pessoa luta contra isso daí, como eu vejo muitas vezes, eu já conversei com gente que, olha, eu tenho um problema que eu tô bebendo demais, mas eu queria parar, cara, é difícil, não sei o quê. Pô, isso é digno, cara. Isso sim. É digno de um homem. Ou de uma mulher também, se ela de repente tivesse problema. Eu conheci também pessoas com esses problemas, mulheres, né? Então, assim, isso é digno. Agora, não é a pessoa que romantiza. A pessoa que romantiza é um lixo, cara, na moral. China, vamos terminando aqui. O que você acha desse negócio de combate às drogas e da polícia com traficante? Primeiro, traficante não presta. Traficante é tudo covarde e tá aí só pra te destruir, tá? Não vai nessas politicagens do caralho que eles são vítimas de nada, não. Porque eles estão aí só pra te destruir, cara. Se for pra eles destruir você totalmente, não só com vício, mas fisicamente aí, por causa de dinheiro, eles vão fazer isso. E polícia, não sei qual é que é, acho que o combate mesmo eles combatem, né? Não é solução. É tipo, é só uma prevenção, vamos dizer assim, né? Fogo contra fogo, né? Mas não resolve. Eu acho que o que resolve é uma conscientização individual da pessoa. Sim. E uma coisa que também é difícil, por exemplo, no Brasil tem outra coisa. As pessoas, tem muita gente que fala que o Brasil é um país cristão, isso é uma balela do caralho. Se o Brasil fosse um país muito religioso e as pessoas acreditassem realmente em Deus, do jeito que elas tanto falam, eu acho que não teria tanta pessoa usuária de drogas não, tá? Não funciona desse jeito não, tá? Isso daí é simplesmente uma ausência de fé e de crença em Deus enorme, cara. Enorme.
E não adianta o cara falar assim, eu uso droga, mas eu acredito. Eu sempre vou fingir que acredito em você. E o que acontece? Eu acho que nunca vai acabar não, cara. Acho que tem muita gente por trás disso daí, nunca acaba. O que acaba é para o cara que é o indivíduo. O indivíduo ele pode botar um fim nisso daí, como eu coloquei, como você colocou, entendeu? Um fim nisso daí. E para isso você precisa de lutar bastante, você precisa de se fortalecer, você precisa de ter sua base. A sua base, primeiramente, tem que ser Deus, tá entendendo? Que Deus é a origem de tudo que você imaginar. Ele está ali, então a sua base tem que ser Deus, e depois você tem que ir construindo todo o homem que você deve ser, tá entendendo? Que você não foi, com muito aparato, tá entendendo? Com muita coisa, e de repente você consegue sim. Toda pessoa que pensar dessa forma, que primeiro é Deus e depois a gente vai se fortalecendo, beleza, mas quando você ficar mentindo, cara, pra si mesmo, que você acredita em Deus, que não sei o quê, mas usa droga e não luta contra ela, você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. Outra passagem da Bíblia também que fala, né, que no mundo tereis aflição, né, mano? Até o mestre mesmo que nasceu perfeito, tanto na forma física e no caráter também, falou isso. Quanto mais nós, né, mano, que somos perdidos também, de certa forma, assim, a maioria. Mas ele fala também que tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então acho que isso se encaixa, tá ligado? Não se render e encarar o bagulho como se fosse um guerreiro mesmo, cara. Exatamente. Essa serpente aí que se chama vício, ela precisa de ter a cabeça cortada mesmo. E pra você fazer isso aí, você tem que ser um guerreiro. Firmeza então, China. Falou, mano. Falou, mano. Nós, até a próxima.